Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos, tricolor desde que nasci. Você que está chegando aqui no canal agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Siga o nosso canal, deixa um like nesse vídeo se você gostar, deixa um comentário, qual foi a sua impressão sobre o jogo de ontem. Você ficou satisfeito com a vitória do Fluminense sobre o Internacional? Gostou da performance do time em campo? Pois é, depois de uma live sensacional na noite de ontem, uma live pós-jogo, na qual nós comemoramos, giramos a camisa, cantamos o hino junto. Nesse vídeo, a gente precisa ponderar, a gente precisa sentar e analisarmos juntos, eu e vocês, eu aqui falando, depois vocês nos comentários, o que foi a partida. Nesse vídeo, sempre no vídeo pós-jogo, de análise da partida, eu trago dados estatísticos. Primeiro eu trago a minha impressão sobre o jogo. E depois eu trago todo aquele scout, aqueles números bacanas, sempre com a fonte do SofaScore, que é o melhor aplicativo, o melhor site sobre estatísticas de futebol que existe hoje. Então, eu gostaria de ponderar algumas coisas com vocês. Em primeiro lugar, a vitória, o resultado foi fantástico, em vários aspectos. Primeiro, porque o Internacional estava invicto ainda em casa nesse Campeonato Brasileiro. Então, pela segunda vez no ano, pela segunda vez no mesmo campeonato, nós quebramos uma invencibilidade do Internacional. Por que, André, pela segunda vez? Porque no primeiro turno, o Internacional, quando enfrentou o Fluminense, ele vinha de 2 vitórias. Ele tinha vencido os 2 primeiros jogos, estava invicto, 100% de aproveitamento, e foi derrotado pelo Fluminense no Maracanã. Em circunstâncias muito parecidas com o jogo de ontem. O Fluminense também sem jogar muito bem, foram 2 gols de pênalti do Nenê, o Fluminense tirou a invencibilidade do Inter. Ontem, o Inter estava invicto em casa, o Inter não tinha perdido. O Fluminense foi lá, quebrou mais uma vez essa invencibilidade do Inter. E quem diria, né? O Inter é um dos postulantes ao título e o Fluminense conseguiu conquistar 2 vitórias sobre ele. Um outro dado importante, que é para ser comemorado por você, torcedor. O Fluminense não vencia o Internacional no Beira-Rio há 8 anos. Há 8 anos. Desde 2012, uma vitória lá, gol do Fred, que o Fluminense não vencia o Internacional no Beira-Rio. Uma outra marca importante que nós devemos comemorar. Agora é o seguinte, é o que eu sempre digo, nem 8 nem 80. Quando a gente perde, a gente não pode considerar terras arrasadas, como eu vi várias pessoas nos comentários dos vídeos anteriores dizer que o Fluminense ia brigar pelo rebaixamento, para não cair, que esse time não ia conseguir fazer 45 pontos. Ou depois da vitória de ontem, a gente já não pode, pelo menos da minha parte, se empolgar muito e achar que é rumo ao título, rumo ao penta. Não, calma. A vitória foi importante, mas ela demonstrou que ainda temos muitas dificuldades. E eu vou tentar relatar elas para vocês. O Fluminense treina uma semana. Eu vou até respirar para falar com calma, porque eu começo a pensar nos problemas e eu começo a ficar irritado. O Fluminense está treinando acho que 3 ou 4 jogos já, que a gente não tem mais jogos durante a semana. Então o Fluminense treina a semana inteira para chegar no jogo e apresentar uma melhora no futebol. E essa melhora não acontece. O Fluminense continua com o meio-campo sem criatividade nenhuma. O Fluminense continua lento nas transições, ou seja, na saída da bola da defesa para o ataque. Continua um time muito lento. O Fluminense ontem foi muito lento, além da transição, na recomposição. Ou seja, aquele momento que o time perde a bola, ele precisa voltar, recompor o sistema defensivo para poder criar aquele bloqueio e não deixar o adversário avançar. O Fluminense também teve muita lentidão nesses 2 aspectos que são muito importantes no futebol, que é a transição e a recomposição. O Fluminense demonstrou muita lentidão, um time sem criatividade nenhuma. No primeiro tempo, eu estava fazendo aqui as análises, escrevendo, sempre faço as anotações, é difícil, né? Porque eu, como torcedor de arquibancada, assim como vocês, eu quero prestar atenção no jogo, eu quero xingar, eu quero torcer. Mas a partir do momento que eu tenho essa responsabilidade de passar essas informações para vocês, eu tenho que anotar, eu tenho que escrever, eu tenho que pegar o máximo de dados possíveis. E o Fluminense no primeiro tempo foi uma das piores partidas do Fluminense no ano. Nada funcionou, absolutamente nada. Eu só destacaria talvez o sistema defensivo, os 2 zagueiros na verdade. Lucas Claro e Digão, que não comprometeram, estavam vencendo a maioria dos duelos, apesar do Inter também estar pouco criativo. Só tem o perigo no ataque ali com o Galhardo. Mas foi um primeiro tempo muito ruim. Apesar dos 8 desfalques que nós tivemos, e eu vou analisar aqui para vocês agora cada um desses 8 desfalques
porque foram jogadores que vinham jogando antes. Agora analisem comigo se foi desfalque. Dodge. O Dodge, ele não pode mais ser considerado desfalque. O Dodge não faz parte mais do elenco do Fluminense. Então ele não pode ser considerado desfalque. Não vou considerá-lo, ok? Vou cair para 7 agora. Hudson, Michel Araújo e Nino. O Nino, ok, é titular absoluto da zaga, apesar de o Digão não ter comprometido. E o Digão nunca... Nunca não, né? Calma, André. O Digão não tem comprometido quando joga, exceto o jogo contra o Ceará. Concordam comigo? Tirando aquela falha bizonha do Ceará, qual foi o outro jogo que você lembra que o Digão tenha comprometido e entregado o resultado nos últimos 12 meses? Vou botar no último ano. Desde a final do campeonato passado até agora, tirando o jogo contra o Ceará. Então, apesar do Nino ser titular, não fez falta ontem. O Digão cumpriu bem o seu trabalho ao lado de Lucas Claro. Apesar de terem jogado invertido, tá? O Lucas Claro, quando joga com o Nino, o Lucas Claro joga pela esquerda e o Nino pela direita. E ontem o Lucas Claro inverteu. Ele foi para a direita e o Digão pela esquerda. E o Lucas Claro sentiu um pouquinho isso durante o jogo, tá? Principalmente no primeiro tempo. Ele errou algumas bolas, tempo de bola, que é normal. Ele está acostumado a jogar por um lado, foi invertido, mas ok, não comprometeu. Michel Araújo, na minha opinião, já vinha muito mal. Vinha sendo um dos piores do time. E eu era um dos que pediu a barração dele. Também não jogou. Claro que seria importante, nem que fosse para tentar entrar no segundo tempo e mudar a partida. Hudson, na minha opinião, fez falta ontem, apesar do André, quando entrou no lugar do Iago, que na minha opinião, o André, ele não é o jogador para jogar na função do Dodge, do Iago, ele é aquele volantão mais firme, teria que disputar a vaga ali com o Yuri e o Hudson. O André até jogou bem no segundo tempo, eu já vou para as notas aqui individuais, apenas relatando os nossos desfalques. Eu não acho o Hudson esse jogador horroroso que muita gente prega. Na minha opinião, sim, com os nomes disponíveis ontem, o Hudson seria titular desse time. Igor, Julião e Fred, que também ficaram fora. O Igor Julião não precisa nem falar. No primeiro toque na bola do Calegari no jogo, já dá para perceber que ele é um jogador diferente. Apesar de não ser da posição, apesar do Calegari não ser lateral direito, não dá para comparar o Igor Julião com ele. Então, assim, Igor Julião também não foi desfalque. E o Fred, na minha opinião, não precisa também nem falar. Com as escolhas, com as opções que nós temos para o ataque, o Fred, ainda com uma perna manco, ele tem que ser titular desse time do Fluminense. Então, galera, é o seguinte. Foi uma vitória importante, na qual o Fluminense, no segundo tempo, achou 2 gols. Achou entre aspas, né? Vamos lá. Pô, André, como assim achou? Até o momento do gol olímpico do Luca, o Internacional estava muito mais próximo do segundo gol do que o Fluminense do primeiro. Muito mais próximo. Então, o Luca bateu, foi mérito total dele, é dificílimo fazer um gol olímpico, né? O Nenê já está tentando fazer há muito tempo e não consegue, e o Luca, na sua primeira oportunidade, foi lá e fez. Mérito total do Luca. Um belo gol, gol olímpico, é sempre um gol muito bonito, né? Mas a gente pode considerar que foi um gol achado, porque o Fluminense não estava criando absolutamente nada. O time começou a dar uma pequena melhorada quando o Marcos Paulo, o Odaí, aí sim tem o dedo do Odaí. Porque aos 30 minutos do segundo tempo, ele mexe no time. Ele tira o Wellington Silva e Nenê para as entradas de Felipe Cardoso. Pois é, ele entrou. E, independente do resultado, eu deixo aqui minha hashtag. Fora Felipe Cardoso. Você não deve mais vestir a camisa do Fluminense. Mas o Odaí colocou o Felipe Cardoso e o Caio Paulista. E eu fui um dos que critiquei. Eu falei, não é possível que ele vai deixar o Marcos Paulo em campo. Não é por implicância, não é por nada. É porque foi mais uma partida ruim do Marcos Paulo, lento, sem velocidade. Ele não é um cara que não se entrega no jogo, na partida. As mesmas coisas que a gente reclama dele nos outros jogos, aconteceu ontem. Só que o Marcos Paulo tem muita qualidade. E eu também já falei isso aqui. O problema dele não é qualidade. Ao contrário do Felipe Cardoso, o Marcos Paulo não é ruim, não é caneleiro. Ele sabe jogar bola. O problema dele é cabeça de estar concentrado e querer jogar pelo Fluminense. Quando ele foi recuado para o meio, no lugar do Nenê, porque o Odaí tira um atacante, que é o Wellington Silva, tira o Nenê do meio e coloca mais 2 atacantes, para cair um de cada lado. O Caio Paulista e o Felipe Cardoso. Ele recua o Marcos Paulo para o meio. E se vocês lembrarem, galera, no início do ano, nós falávamos isso, que a única coisa que o Fluminense tinha de bom naquele time, do início do ano, era a dupla Marcos Paulo e Evanilson. Toda hora, assistência do Marcos Paulo, gol do Evanilson. Assistência do Marcos Paulo, gol do Evanilson.
O gol do Caio Paulista ontem foi muito parecido com pelo menos os 3, 4 gols que o Evanilson fez nesse Campeonato Brasileiro, antes de ir embora lá pro Porto. Então, essa é uma qualidade do Marcos Paulo, aquela assistência, aquela enfiada. E deu certo, e aí a estrela do Odaí brilhou. Porque eu critiquei ele por não ter tirado o Marcos Paulo. Os comentaristas de Sport TV também. Ó, eu não sei, eu desmanteria o Wellington Silva, apesar de não estar fazendo nada. Aquelas arrancadas dele não funcionam mais, ele parece uma galinha, só fica ciscando pra lá, ciscando pra cá. Mas como o Marcos Paulo estava muito apagado, praticamente sem nenhuma finalização pro gol, ele como centroavante, que ele estava jogando de centroavante, eu critiquei. Mas ainda bem que eu não sou o treinador do Fluminense, né? Ainda bem que o Odaí é o treinador. A sorte dele brilhou, ele manteve o Marcos Paulo e o Marcos Paulo deu uma bela assistência para uma bela finalização também do Caio Paulista. Quando eu vi ele dando aquela assistência e vi a bola caindo nos pés do Caio Paulista, eu falei, vai isolar. Mas não. Vocês repararam, ele chutou pro chão, a bola dá uma quicadinha, sobe sem chance de defesa pro Lomba. Foi um belo gol. Quando eu falo um gol achado, não foi um gol cagado. Ah, foi sem querer. Não, foi um gol construído. Porém, foi a única finalização do Fluminense no gol, porque no finalzinho do jogo, o Felipe Cardoso deu uma arrancada pela ponta direita, sozinho, entrou em diagonal, chutou cruzado, a bola foi para fora. Então essa foi a outra chance de gol do Fluminense. E eu vou passar aqui para vocês agora os dados estatísticos do jogo. E vocês vão ver que os 2 chutes no gol, o gol olímpico e a finalização do Caio Paulista, foram as únicas 2 finalizações do Fluminense no jogo. Então aproveitamento de 100%. 2 bolas, 2 gols. Então o time precisa melhorar. O Odaí não pode mais treinar o Fluminense a semana inteira e a gente não conseguir apresentar nada, apesar dos desfalques, apesar de todas as dificuldades. A vitória é muito comemorada, galera, que fique claro, tá? Tô comemorando muito essa vitória, mérito do Odaí, que não tirou o Marcos Paulo quando todos achavam que deveriam tirá-lo, manteve ele. A estrela dele brilhou, porque ele botou o Caio Paulista, também muito criticado. O Caio Paulista foi lá e fez o gol. Agora, esse time precisa de mais. A gente não pode ficar dependendo de 1, 2 bolas no jogo. Esse time precisa criar, essa transição ofensiva e a recomposição precisam ser mais velozes. Agora a gente vai ter uma semana, porque o próximo jogo é só segunda-feira que vem, daqui a uma semana. Então ele vai ter mais uma semana para treinar essa equipe, recuperar esses jogadores que estão machucados. A galera que está com Covid não volta. Os desfalques de ontem serão os mesmos para o jogo contra o Inter, exceto Julião e Fred, que são lesões musculares, né? São lesões, eles não estão contaminados com Covid, então eles podem voltar, os outros não. Mas o Odaí, que é um treinador, precisa melhorar essa equipe. A performance do Fluminense ontem não foi boa. Eu já estava preparando um texto grande para escrever ontem à noite, para falar com vocês na live pós-jogo e nesse vídeo de hoje, porque o time do Fluminense não demonstra evolução dentro de campo. Vencemos, foi ótimo. Eu já destaquei aqui todos os pontos positivos. Agora, o time jogou mais uma vez muito mal. E se a gente continuar assim, a gente não vai conseguir alcançar voos maiores. Vamos aos dados do jogo, os principais, porque tem muita coisa, tá, galera? Vamos lá. Posse de bola foi 50% para cada um. Foi um posse de bola bem equilibrado, bem dividido. O Internacional não veio com o time 100% reserva, que nós achávamos. Eu inclusive, tinha colocado aqui no pré-jogo. O Abel arriscou, começou com o Galhardo, que é o principal centroavante deles. Por que eu falo arriscou? Porque o Inter, depois de amanhã, quarta-feira, tem um jogo importantíssimo contra o Boca Juniors pela Libertadores. Então eu achei que o Inter fosse vir com um time 100% reserva. E não veio, não. Veio com um mistão mais para titular do que para reserva. Então, finalização, 50%. Posse de bola, perdão, 50% para cada um. Finalizações, ou seja, chutes, não importa se é no gol ou se é para fora. O Inter deu 13 e o Fluminense 7. Então o Inter finalizou mais do que a gente. Finalizações no gol. O Inter 4, o Fluminense 2. As nossas 2 finalizações no gol do Lomba foram os nossos 2 gols. O gol olímpico e o gol do Caio Paulista. Só. O Lomba não fez uma defesa. Finalizações para fora. 7 do Inter, 3 do Fluminense. Chutes travados, 2 do Inter e 2 do Fluminense. Ou seja, soma isso tudo, dá as nossas 7 finalizações. Ou seja, 2 para fora, 3 para fora, 2 no gol e 2 chutes travados. A escanteio 4-4, faltas cometidas 20-20, grandes chances perdidas, uma para cada lado. A nossa grande chance perdida foi o gol perdido pelo Felipe Cardoso
aos 49 minutos, 50 minutos do segundo tempo. Ou seja, o Fluminense criou de verdade 3 chances de gol no jogo. Os 2 gols que entraram, sendo um gol olímpico, que é totalmente atípico, e aquele último lance com o Felipe Cardoso, que ele correu sozinho, chutou cruzado e a bola foi para fora. Ou seja, é muito pouco para quem quer vencer a partida. Ontem deu certo, graças a Deus. Mas a gente não pode contar sempre com isso. Posse de bola, passes certos, o Fluminense teve 81% de aproveitamento. Perdas de bola, perdemos muitas bolas no jogo de ontem, foram 136 perdas de bola. E fizemos 17 desarmes, que é um número baixo também. O Fluminense desarmou pouco ontem. É porque o Inter também não estava tanto criativo ontem, então favoreceu a gente. Por isso que eu falo, se você analisar esses dados aqui, foi uma das piores partidas do Fluminense em campo. Mas que vencemos, graças a Deus. Vamos agora às notas individuais agora, rapidamente, galera. Muriel, mais uma falha. Costumo chamar o Muriel de mão de raquete frescobol. A bola bate nele, parece uma madeira, volta. É um erro muito grave, é um defeito técnico do Muriel, que é culpa dele, porque com 30 e poucos anos não conseguiu corrigir isso até hoje, e também do preparador de goleiros dele. Eu vi gente ontem culpando o Odair por isso. O Odair não tem culpa nenhuma. O Odair tem culpa de escalar o Muriel. Na minha opinião, o Marcos Felipe merece uma chance e o Muriel não pode mais continuar no gol do Fluminense. Como um jogo difícil como ontem, ele poderia ter entregue o resultado, assim como entregou. A sorte que os outros jogadores conseguiram compensar. Mas na minha opinião, Muriel fora. Nota 6.8. Calegari, nota 7. Na minha opinião, titular ele ou o Dani Bolt ou o Wesley. Tem que estar um lateral direito ali. Igor Julião nunca mais. Espero que o Odair mantenha o critério dele, que já quando o jogador sai por lesão ou por Covid, não volta depois, desde que o titular entre bem. Então o Calegari ontem muito superior e a nota mostra isso. A média do Igor Julião de nota é nota 6.1. O Calegari teve nota 7 no jogo de ontem. Então o Calegari tem, pelo menos ele tem que ser mantido como titular. A dupla de zaga, Lucas Claro e Digão, foram muito bem. O Lucas Claro é superior, com nota 7.2 e o Digão nota 6.7. A nota do Digão foi um pouco mais baixa, porque ele fez uma falta a mais e tomou um cartão amarelo. Então isso baixa um pouquinho, mas foram os dois no mesmo nível, foram muito bem. Danilo Barcelos, abaixo do que ele vem apresentando. Ele foi dar uma estourada, ele foi dar um chutão pra frente errado, que ocasionou o segundo gol do Inter, gol do Galhardo. A sorte nossa é que a bola, quando o Danilo Barcelos estourou, pegou no braço do Galhardo. Hoje tem o VAR e o VAR anulou. Porque se fosse pelo juiz, se não tivesse VAR, ele teria dado gol e seria uma falha do Danilo Barcelos. Abaixo ontem, mas também tirando esse lance, não comprometeu. Nota 6.6. Iago Felipe, nota 6.6 também, mas já esperado, tá, galera? Não dá pra crucificar o Iago. Treinou só 4 dias, veio de Covid, tá com o pulmão mofado. É muito complicado, ele entrou numa furada ali. Ele pode sim cumprir essa função do Dodge, na minha opinião. Teve uma nota um pouco mais baixa, mas totalmente compreensível a dificuldade do Iago no jogo. Yuri, pelas estatísticas do SofaScore, um dos melhores do time do Fluminense, nota 7.7. Eu particularmente não gostei muito, mas ele é aquele cara que não aparece muito pro jogo. A nossa recomposição, como eu já citei aqui, estava muito lenta. E o Yuri fez bem essa função, de sozinho ali conseguir fazer importantes desarmes. Ele fez 8 desarmes na partida de ontem. E é aquele jogador que não aparece muito pro jogo, mas foi importante para o nosso resultado. O Wellington Silva, o pior da partida, nota 6.4. Cisca e não cria nada. Nenê, mal ontem também, abaixo, nota 6.6. Não conseguiu criar nada. Luca, nota 7.1. Uma das melhores notas do Fluminense. Primeiro tempo ficou encaixotado pela direita, não conseguiu criar muito, mas um gol olímpico é muito difícil de fazer e foi muito importante pra gente. Merece mais oportunidades. Marcos Paulo, nota 7,5, principalmente por causa da assistência dele. Ficou muito apagado o jogo inteiro. Quando foi recuado aos 30 do segundo tempo, meteu uma bela assistência e merece a nota. Agora entraram os jogadores. O André entrou no lugar do Iago Felipe. Começou meio nervoso, meio confuso, mas depois melhorou. E deu uma segurança no nosso setor defensivo, nota 6,5. Caio Paulista, o melhor da partida, nota 7.7. Entrou já no final do jogo, ficou muito participativo, fazendo aquela marcação linha alta, que o Odair avançou a marcação do Fluminense, depois dos 30 do segundo tempo.
e foi responsável por um gol que não era tão fácil assim de finalizar, porque o zagueiro do Inter chegou junto com ele finalizou bem para baixo, a bola quicou e entrou. Foi considerado pelo SofaScore a nota mais alta do Fluminense, 7.7. Felipe Cardoso entrou e nada fez. Para não falar que nada fez, deu um lençol, fez uma gracinha lá do lado esquerdo e perdeu aquele gol no final, nota 6.7. E o Luiz Henrique, que entrou ontem, infelizmente bem apagado, que eu sempre peço o Luiz Henrique de titular no lugar do Wellington Silva, mas ontem ele não foi bem, nota 6.4. Bom, galera, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, 20 minutos, mas é sempre importante a gente fazer uma análise completa para você, torcedor, comemorar sim o resultado, mas poder entender num contexto geral o que foi a partida do Fluminense, tá? Espero que vocês assistam até o final, espero também que tenham gostado. Deixe um comentário aqui o que vocês acharam. Um forte abraço, saudações tricolores!